Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 92 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é Relações Públicas, formada em 1994 pela Faculdade Casper Libero, em São Paulo, sua cidade natal. Há pouco mais de 20 anos, ela decidiu se mudar do Brasil para a Argentina, mais precisamente de São Paulo para Buenos Aires, onde constituiu família e continuou sua carreira como profissional de comunicação e marketing. Sempre muito simpática, elegante e bem informada, durante a nossa conversa, ela relembrou da época da mudança, na véspera de uma grande crise econômica no país. Detalhou a decisão de ir para a Argentina, falou sobre o desafio de escrever bem no novo idioma, sobretudo no seu ambiente profissional de comunicação, e contou sobre como é o dia a dia da vida em Buenos Aires. Nesta entrevista, ela também falou sobre o cinema e a música argentina, indicou filmes, bandas de rock, cantoras e cantores em destaque. Contou sobre a imprensa argentina, as rádios, jornais e portais de internet e, como não poderia deixar de ser, deu dicas maravilhosas de passeios e lugares para se visitar na capital portenha. É com muita alegria, já com uma bela jaqueta de couro, pronto para degustar uma deliciosa parrilla argentina, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Lucila Bastos, a Lu, a mãe da Sofia e da Maia, a esposa do Emanuel, minha amiga de trabalho há muitos anos, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Lucila Bastos! Tudo bem com você, Lu? Tudo bem, Paulão, e você? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é meu, Lu. Lucila, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Lu, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 17 de fevereiro de 2022. Eu estou falando de Buenos Aires, minha Buenos Aires querida. Mi Buenos Aires querida, mas eu tenho um carinho muito especial por Buenos Aires. Lu, você é a primeira convidada aqui do podcast que fala diretamente da Argentina. Que rico, hein? Que legal, Lu. Olha só, e com tantos brasileiros que moram aqui, que seguramente você deve conhecer vários, né? Mas você sabe que eu tenho eu comentei com você que eu tenho um amigo de infância que é argentino, que viveu uma época no Brasil e hoje vive em Buenos Aires novamente.
Mas eu não, eu vou ser a única pessoa brasileira que eu conheço que vive na Argentina. Tem muitos brasileiros vivendo em Buenos Aires, Lu? Tem vários, eu mesma conheci vários. Uma delas, jornalista, já voltou para o Brasil, mas conheço sim, e conheço um filho de argentinos que nasceu em São Paulo, viveu em São Paulo até os 12 anos, é um grande amigo meu. E depois voltou. O pai dele trabalhava numa empresa e foi novamente transferido para a Argentina, e aí ele voltou com a família, mas a família toda é de argentinos, ele é o único nascido no Brasil. E, e a- E torce para o Brasil na Copa do Mundo, indo Ah, contra de toda a família, corintiano roxo. opa, mas que bom gosto. É, ele tem um gosto excelente, hein, para time. Eu tô percebendo que seu amigo aí entende bem de futebol, hein, Lu? Não é bobo, não. Qual é o time que você torce, assim? Você também é corintiana? Não, sou São Paulina. Eita, Mas sou uma nós. São Paulina meio fajuta, viu? Entendi. Não acompanho muito, não sei nem quem é o técnico. E aí na Argentina, a sua família, seu marido, tem alguma relação com futebol, assim? Porque é inevitável perguntar sobre futebol nessa conexão com a Argentina. Mas é lógico. Não, todo táxi que eu entro, a primeira pergunta para que time eu torço no Brasil, porque eles, obviamente, pelo, pelo, pelo acento que eu tenho, né, pelo sotaque, eles percebem na hora que eu sou brasileira. E a primeira pergunta é para que time você torce. Os argentinos são super fãs de futebol, é uma coisa incrível. E sim, meu marido engrossa esse clube aí dos fanáticos. Já viu o jogo do time dele em São Paulo? Ele estando em São Paulo, o time jogou no estádio do Corinthians. Ele foi até o centro de São Paulo, pegou um ônibus, Olha foi só. lá, acho que Itaquerão, né? O estádio do Corinthians. Itaquerão, isso, Foi lá no isso. Itaquerão. Olha, e qual é o time que ele torce na Ele Argentina? torce para o Racing. Não é Ah, assim dos mais conhecidos, mas é uma torcida muito apaixonada. Até sim. para quem viu o filme eh, O Silêncio dos Seus Olhos, né? Não sei como saiu em português. Aliás, desculpe aos ouvintes qualquer portunhol que possa acontecer durante a entrevista. O Segredo dos Seus Olhos, eles falam sobre isso, né? Tem uma história interessante aí. O ator principal é torcedor do Racing, e ele que colocou essa questão deles irem assistir um jogo, porque ele falava, né? O cara pode até se esconder, mas uma coisa ele não vai deixar nunca de torcer pelo time do coração. Isso ninguém muda, né? Então, eles acabam colocando essa paixão aí pelo futebol no filme. Aí o cinema argentino muito bom, né, Lu? Tem grandes diretores, roteiristas. Impressionante, né? A capacidade de produção, né, dos cineastas argentinos, né? Você acompanha, como é que é? Você tem enfim, como é que é a sua relação com o cinema argentino? Ah, eu sempre gostei, já gostava antes de vir para cá e realmente eu acho a produção cinematográfica argentina, assim, incrível. Eles têm realmente uma ligação com o cinema que já vem de longos anos, né? E eles conseguiram, acho que, estabelecer uma linguagem muito particular, né? E eles têm realmente uma questão cultural, assim, interessante com o cinema. Eu até falo que eu acho engraçado que a televisão argentina é muito ruim, né? Eu falo Hum, como um país com o cinema que eles têm, tem uma televisão tão fraquinha. Eu acho que a televisão brasileira tem uma qualidade muito superior, mas realmente o cinema deles é muito bom. Tem filmes assim incríveis. Gosto histórias, muito. né? Boas histórias, né? Roteiros muito bons, né? De repente não é aquela mega produção assim, mas é bem filmado, boas histórias que realmente amarram o espectador, né? Eu acho que até tem uma característica argentina muito importante, mas são filmes que eu acho que conseguem se projetar muito fora da Argentina com muito sucesso, né? Eles não perdem a característica argentina, mas ao mesmo tempo eles conseguem atingir uma linguagem assim que chega a públicos assim de vários países, né? É. O Lu, Por exemplo, Nove Rainhas foi refilmado, foi regravado lá fora, não com o mesmo sucesso, obviamente, mas teve uma remake, né, feita nos Estados Unidos.
Ô, Eu Lu, também gosto há bastante. quantos anos você já vive na Argentina? Sempre viveu em Buenos Aires ou chegou a viver em outra cidade aí no país? Não, eu sempre morei na Argentina, não, eu sempre morei em Buenos Aires. Tive uma passagem assim, morei um ano em província, como eles chamam, que seria Grande Buenos Aires, mas sempre aqui nos arredores. Eu, ano passado, completei 20 anos de Argentina, então já sou praticamente uma portenha, né? É, e você é cidadã argentina? Como é que é essa coisa quando você. Eu queria, enfim, começar então te perguntando assim, como é que foi a sua decisão de mudar-se de São Paulo, né? Que você é da capital paulista, e mudar para a Argentina. Como é que foi essa decisão? E conta, quando que foi, em que momento foi, como é que estava a Argentina aí nessa época da sua mudança, há 20 anos? Há 20 anos, direto do túnel do tempo. Foi assim, eu conheci meu marido, os 2 de férias, em Arraial da Ajuda, e foi aquela coisa, enfim, amor de verão que subiu a serra. Ficamos, assim, namorando à distância 1 ano e meio, mais ou menos, até que surgiu oportunidade. Eu também já estava numa idade, Paulo, meio avançada, em que eu também falei: "Bom, não vou ficar assim namorando à distância, sem saber se isso vai dar em alguma coisa ou não". Então eu inventei fazer um curso de espanhol aqui, que eu achei que também seria uma coisa que seria boa para mim, mesmo que a relação no final, os 2 convivendo, né, no mesmo lugar, na mesma cidade, não desse muito certo, eu pelo menos voltaria falando espanhol Uhum. fluente, que era uma língua que eu não dominava muito. E aí no final consegui vir para cá, fiz o curso, tive já uma oportunidade de trabalho aqui, o que até me chamou muito a atenção, porque a Argentina estava num momento bem complicado, era praticamente pré-crise, assim, foi uma crise muito séria que a Argentina passou em 2001. Então, eu tive muita sorte, porque nunca me faltou emprego aqui, graças a Deus, nunca fiquei sem trabalho. Mas foi uma etapa, assim, de muita efervescência. A Argentina, eu cheguei em setembro e em dezembro o presidente decretou estado de sítio, teve várias manifestações, o presidente saiu na época, o de la Rua, saiu, assim, praticamente escapando num helicóptero, literalmente, da Casa Rosada. E a partir daí a Argentina entrou numa espiral assim de crise política, teve um troca-troca de presidentes, que se não me engano, num lapso de um mês, houve 5 presidentes, que iam mudando assim a cada semana. Eu lembro que assim, eu precisava defender a minha decisão de vir para cá para os meus pais, né, como se fosse uma decisão que tivesse sido tomada por uma questão racional, que obviamente não era, mas eu queria defender minha decisão, né. E ficava difícil, porque cada vez que eu abria o jornal, mudava o presidente, uma crise econômica braba, e assim, um país em caos, porque eu lembro que quando eu mudei para cá, eu me mudei para um apartamento num bairro, assim, meio de classe média alta, assim, como se fosse o Itaim, em São Paulo, e assim, você ouvia os panelaços, todas as pessoas na rua saíram para bater panela, muitos saques, assim, muita invasão a lojas, supermercados. Foi uma época, assim, de muito descontrole. Eu lembro que eu estava trabalhando e, num dado momento, num dia, falaram: "Olha, fechamos o escritório, vai todo mundo para suas casas", porque não dava para circular mesmo no centro da cidade, era bem no centro onde ficava o escritório, e realmente, assim, era um caos. Os bancos, com essas fachadas, com essas portas de metal que eles colocam para proteger, foi realmente um momento caótico, assim, no país. E demorou muito tempo para a Argentina voltar a ter uma certa estabilidade. Foi logo depois, né, daquele dólar 1 a 1, que era uma situação totalmente sustentável, e eu lembro que meu pai teve uma conversa comigo antes de eu vir, né, quando ele já viu que era definitiva a minha Uhum. mudança, ele falou: "Olha, esse país é uma bomba relógio", e realmente acabou explodindo 3 meses depois de eu chegar. Eu Uau! sabia que a Argentina estava em crise, mas imaginei que fosse estourar daquela maneira e assim, em tão pouco tempo.
E tem uma história até curiosa, porque eu lembro que no mês de dezembro, um jornalista, não sei se você conhece, um grande amigo meu, Max Alberto Gonzalez, veio para cá visitar Buenos Aires com a esposa. Eu conheci ele já de longas datas, enfim, de trabalhar em agência e tudo, e ele veio com a esposa e nós fomos acompanhá-los, enfim, ciceroneá-los pela cidade, fazer passeios. E eu lembro que nós estávamos num restaurante, a rua começou a virar um tumulto, e nós ficamos meio sitiados dentro desse restaurante, esperando, enfim, a multidão, a coisa apaziguar um pouco para a gente poder sair na rua novamente. Então, realmente foi um momento assim bem intenso, mas que eu percebia que eu estava passando por um momento histórico, eu estava acompanhando um momento histórico, né. Uau, Lu. E Buenos Aires tem a característica, né, de ser onde tudo acontece, né, na Argentina. Então, assim, é a capital política, a capital econômica, tudo acontece aí, né, em Buenos Aires e em toda a região. Então, assim, você vê de perto tudo acontecendo, né? É verdade, é uma cidade que é a capital, não é tão distribuído como no Brasil, né, em que você tem, a capital política, a capital cultural, a capital econômica. Aqui tudo é sempre em Buenos Aires, tanto que os argentinos, pelo menos os portenhos, eles falam: "Deus está em todo lugar, mas só atende em Buenos Aires", quer dizer, tudo acontece aqui mesmo, é impressionante. E Nossa. realmente foi assim, a cidade foi tomada mesmo por manifestantes e foi realmente um momento histórico. Uau! E ao longo desses 20 anos, você viveu outros momentos também históricos aí na Argentina, porque ao longo desses 20 anos também aconteceu muita coisa aqui no Brasil também, negativa, positiva, mas a gente sabe que também na Argentina altos e baixos, sobretudo da economia, né, Lu? Pois é, a economia sempre está tentando se reerguer, né, dessa crise. É uma economia muito, enfim, eu acho que em função de não ter um mercado interno tão forte como no caso do Brasil, ele é um país que ele, nem que seja para suprir a demanda interna, as empresas, enfim, conseguem se manter, porque você consegue ter uma escala no consumo interno. A Uhum. Argentina ela precisa exportar, porque não tem um mercado interno tão forte, né, em termos de população, por exemplo, a população de todo o país é a população do estado de São Paulo apenas, né. Então, é um país que precisa exportar e, portanto, tem uma economia super atrelada ao dólar. Tanto que, por exemplo, tem mercados como o imobiliário, por exemplo, onde tudo é regido pelo dólar. Os Entendi. imóveis são cotados em dólar, você paga em dólar e, de fato, você tem que pagar em papel moeda em dólar. Olha Você só. vai ao banco com uma sacola de dólares e é uma coisa meio bizarra. Você sente naqueles filmes de tráfico de drogas, assim, contando dólar, e essa operação é feita dessa forma. Então, assim, eu acho que é um país que sempre, até por uma questão cultural, eles são muito de guardar dinheiro no colchão, porque por conta dessas crises em que, eh, as pessoas tiveram suas economias, assim, atacadas, né, pelo governo, então as pessoas confiam muito pouco em deixar dinheiro, em aplicar dinheiro, então é uma cultura muito ligada à compra de dólar, tanto que aqui você tem mais de 5, eu não estou brincando, tem mais de 5 cotações diferentes de dólar. Aqui tem o dólar oficial, o dólar blue, o dólar black, o dólar, enfim, tem 1000 cotações de dólar paralelas, porque as pessoas têm essa cultura de guardar, comprar dólar e guardar no colchão, sabe? Ainda tem muito isso de, eh, confiar mais numa moeda estrangeira do que na própria moeda. E eu Uau! acho que isso não é positivo, né, para o país. Mas é muito difícil culturalmente você reverter isso, né. E quando você citou da questão das crises, né? Tem o Curralito, não é isso? Que foi uma quando o governo bloqueou as contas das pessoas, como foi feito também aqui no Brasil, numa ocasião, pelo governo Collor, né? Aconteceu aí também na Argentina. Aconteceu aqui também, assim, muitas pessoas que perderam todas as suas economias da vida inteira, e eles davam papéis, mas esses papéis, obviamente, e tinham vários papéis, assim,
Lecops, tinham vários papéis que eles davam e que as pessoas foram começar a receber isso muitos anos depois, e obviamente não com a mesma, não na mesma proporção do que eles tinham, né? Eu me lembro de casos de pessoas que trabalhavam comigo que falavam, poxa, a minha prima ia casar e não pôde casar porque, ou assim, a festa de formatura que aconteceu, não aconteceu por causa do corralito. Então, assim, pessoas que realmente sofreram muito por conta dessa atitude do governo, né? Uau, Lu. Mas realmente eles estavam completamente quebrados, acho que não tinha. Mas também saíram aqueles escândalos, né? Tal pessoa ficou sabendo antes e retirou todos os seus, Uhum. né? Tirou tudo da conta. Então, tinha também aquilo das pessoas que tiveram informação privilegiada e retiraram É. o dinheiro do banco. E você chegou a ter alguma situação mais grave em função dessa situação do curralito? Não, graças a Deus não. Eu tinha acabado de chegar na Argentina, eu ainda não estava nem bancarizada formalmente, porque eu cheguei com visto de turista, né? Então, cada 3 meses eu saía e voltava da Argentina, porque ou você faz um trâmite para renovar o visto de turista, Ah, então eu ia para o Uruguai. Eu ia para o Uruguai, fazia um passeio, passava o dia no Uruguai passeando, voltava, renovava o visto de turista. Assim, eu fiquei mais ou menos um ano. A empresa que eu trabalhava tinha uma sucursal no Brasil, então meu pai lá dava nota fiscal e aí ele me transferia. Então, eu fiquei mais ou menos assim, nessa clandestinidade, uau! mais ou menos um ano. Até que formalmente eu me casei, porque aí eu falei para o meu marido, então meu namorado falou: olha, tá tudo muito bom, mas eu preciso, enfim, resolver minha vida, poder abrir uma conta num banco e tal. E assim, muito romanticamente, nós decidimos nos casar. Ah, que legal. E o casamento foi em Buenos Aires mesmo? Foi, casamos aqui no civil, depois a gente se empolgou e 6 meses depois fizemos uma festa. Mas foi aquele Aê! casamento meio trâmite, assim. É, que legal. Ô, Lu, e como é viver em Buenos Aires, assim? O que que você pode compartilhar comigo, com os ouvintes, assim, sobre como é que é a rotina? Você que é de São Paulo, capital, quer dizer, tem a vivência em cidade grande, vive aí numa cidade enorme também, cosmopolita, e que tem de tudo. Como é a curiosidade? Eu, como turista, já estive em Buenos Aires algumas vezes, e é aquela visão do turista, né? Super legal, Rua Florida, Obelisco e tal, bacana, Porto Madeiro e tal. Mas e viver em Buenos Aires? Como é que é assim o dia a dia, metrô, ônibus, trânsito, como é que é? Olha, comparado com São Paulo, eu acho que a qualidade de vida aqui é muito boa, posso dizer, assim. O trânsito aqui tem, obviamente, né, os perrengues de cidade grande, mas eu acho que é uma cidade que resolve muito melhor essa questão do trânsito. Tem muita ciclovia, de uns anos para cá, eles têm feito muita ciclovia, e tem realmente muitas pessoas que andam em bicicleta, porque é uma cidade muito plana, né? Então, para você andar em bicicleta e se virar em bicicleta é bem mais fácil. E eu acho que, assim, a malha, por exemplo, de metrô, ela cobre muito mais a cidade de uma maneira muito melhor do que São Paulo. Mas, obviamente, tem, né, sempre a hora do rush, em que você tem trânsito, sim, ou muita gente no metrô, enfim, mas eu acho que, de uma maneira geral, o trânsito, assim, aqui é melhor e você consegue se virar mais fácil do que em São Paulo, que às vezes para você fazer de um bairro a outro bairro que está numa outra ponta, você precisa pegar 2 ônibus, um metrô, então, assim, é uma cidade também muito maior, né. É, Mas e a geografia, né, da cidade de Buenos Aires, o próprio desenho, né, o desenho da cidade, ele colabora também para esse fluxo, né, exato. Uma coisa que eu acho uma pena de Buenos Aires, ou que eu acho que eles não aproveitaram tão bem, é o rio, porque o Rio da Prata, ele está aqui, né, do lado da cidade, do lado tem um aeroporto aqui, como se fosse Congonhas, né, que é o Aeroparque. O Rio da Prata está ali do lado, e eu acho que assim é mal aproveitado. Se você comparar, por exemplo, da outra ponta do Rio, que é Montevidéu, Montevidéu fez como se fosse uma orla, parece até me lembra um pouco o Rio de Janeiro, assim, né? Porque tem aquele calçadão, você tem como se fosse uma praia mesmo. E Buenos Aires ela foi construída meio de costas para o Rio. Eu não sei por que eles
não valorizam tanto essa parte, e eu acho que é uma coisa bonita, assim, eles poderiam capitalizar muito mais, ter mais barcos, enfim. Tem até uma marina, que é um lugar muito bonitinho, inclusive, tem um restaurante lá que eu recomendo, e mas não aproveitou tanto, eu acho, essa parte, sabe? Poderia, eu acho que até talvez uma questão imobiliária, eles, enfim, despertarem mais para essa orla, né? Que eu acho uma pena, que é tão, na minha opinião, tão mal aproveitada, né? Ô Lu, e agora entrando um pouco na sua vivência profissional, na sua experiência de trabalho, você é uma profissional de relações públicas, tem uma bagagem enorme no ambiente corporativo, em marketing, né, em comunicação. E você tem a experiência de ter trabalhado no Brasil em grandes empresas e também aí na Argentina, em grandes agências para grandes empresas. Conta um pouquinho dessa sua experiência, um pouco de relações públicas trabalhando no Brasil e também na Argentina. Quais as diferenças, enfim, como é que essa dinâmica assim que você viveu? Em primeiro lugar, muita gente fica meio espantada quando eu falo que trabalho com relações públicas, porque eh, uma primeira dificuldade, se você puder colocar dessa forma, é escrever, né? Porque você precisa escrever, é parte do trabalho, né, de relações públicas, você redigir conteúdo, você, enfim, criar um press release. Também tem uma questão cultural, porque às vezes você precisa estar ligado, né, no que acontece no lugar onde você trabalha, datas importantes, até mesmo expressões para criar talvez um lead interessante, um jogo de palavras. Então, isso toma tempo, assim, eu não comecei a trabalhar diretamente, assim, eu trabalhava com relações públicas, né, em São Paulo, eu comecei trabalhando em marketing para uma empresa de tecnologia, mas eu consegui voltar para relações públicas um tempo depois, porque eu realmente não me sentia pronta, assim, logo no início, para escrever. Você acha que precisa entender também um pouco a idiosincrasia, né, do povo, enfim, daquele contexto local, que não foi uma coisa fácil, assim, voltar, assim, imediatamente para relações públicas. Levou um tempo até que eu me animei a voltar, e você aí precisa outro trabalhinho, que é construir sua rede de contatos, porque muito do que a gente faz também tem a ver com isso, né? Você precisa saber quem é o editor de economia do principal jornal, se você não lê muito jornal, não lê muita revista, vai ser muito mais trabalhoso, e você construir essa relação com esses profissionais, sendo uma pessoa estrangeira, né? Porque na hora que você fala com a pessoa, eles percebem, né, no seu sotaque que você não é do lugar, né? Então, também saber usar isso. Às vezes jogava meio contra, mas às vezes também era algo a meu favor, porque, por exemplo, depois que eu falava com um jornalista, ele nunca mais esquecia do meu nome ou quem eu era, porque ele falou com uma brasileira. Não tem tantas brasileiras trabalhando em relações públicas aqui. Então, era uma maneira também de que eles lembrassem de mim, né? E tem também, obviamente, sempre o brasileiro tem aquela imagem positiva no mundo, que isso a gente tem que realmente reconhecer, e é uma coisa que também te ajuda, porque sempre as pessoas têm uma boa lembrança do Brasil. Sempre que você fala que é brasileiro, a reação vai ser sempre um sorriso, nem que seja uma brincadeira com 7-1 da Alemanha, que foi muito duro ter passado por isso aqui, é uma outra história, mas nem que seja uma gozação, assim, pelo futebol e tudo, sempre um brasileiro, eu acho que, no geral, a gente é sempre muito bem recebido, né? Então, eu acho que foi uma coisa que acabei, enfim, aproveitando um pouco isso para suprir, mas, obviamente, no início, assim, eu demorava o triplo do tempo para escrever um release, eu lia, relia, aquilo foi no começo do corretor ortográfico, que às vezes não existia, muitas vezes eu ficava super insegura com o meu texto. Realmente isso é uma coisa que, graças a Deus, eu acho que eu fui tão perfeccionista que muita gente elogiava e falava: "Nossa, não acredito que você escreveu assim". Eu sempre fui muito chata também, com essa questão da ortografia, né, de escrever bem. Então, eu acho que isso foi uma coisa que, no final, de ser tão perfeccionista me ajudou.
Ô Lu, e no seu ambiente de trabalho aí, tem outros brasileiros, outros profissionais brasileiros com quem você trabalhou aí também na Argentina, ou a maioria realmente todos argentinos, ou tem gente de outros países também, além do Brasil, que imagino? Não trabalhei com tantos estrangeiros, pelo menos não na área de relações públicas. Realmente, eu acho que é uma coisa meio difícil de encontrar. As brasileiras, que conheci várias brasileiras morando aqui, muitas delas voltaram, outras continuam. A maioria trabalham, assim, se recolocam, é muito comum dando aulas de português ou tradutores também. Eu mesma cheguei a fazer muito freela de tradução, de português para espanhol, enfim, mas não conheci tanto assim, trabalhando, conheci, mas assim, não são a maioria. Eu acho que realmente relações públicas tem um fator assim, meio local, que talvez dificulte, as pessoas não se sintam tão à vontade para tentar arriscar, ver se vai dar certo, sabe? Uhum. Ô Luiz, você falou sobre a imprensa, a mídia, né, argentina, né, da questão da rede de contatos, de ler os veículos, de conhecer as editorias e tudo. Como é que você analisa assim a grande imprensa argentina hoje, no momento que você chegou, assim, como é que estão os grandes jornais, Clarim? Olha, na questão do digital versus impresso, eu acho que assim é um fenômeno mundial, né? Eu acho que os veículos, e sobretudo os grandes, estão tendo muita dificuldade em saber como monetizar seus conteúdos. Eles têm a arma da credibilidade, que eu acho que ainda é muito forte. Eu acho que, e sobretudo, eu acho que o leitor argentino ele é muito criterioso nesse sentido. Eu acho que assim as pessoas dão muito valor para a fonte daquela informação, mas os veículos estão tendo uma grande dificuldade em saber como monetizar. Os grandes jornais, como o Clarim e La Nación, por exemplo, eles criaram o paywall, né? Mas o paywall, eu acho que às vezes ele pode afastar um pouco aquele leitor que de repente não paga para ler uma notícia, então eu acho que ele acaba isolando um pouco, né, aquela comunidade. E na versão impressa também a gente viu assim um declínio impressionante, muitos títulos assim que deixaram de existir. Há pouco tempo uma grande revista do Grupo La Nación de estilo de vida chamada Brando anunciou seu fechamento, várias revistas e vários títulos realmente encerrando atividades, porque para os veículos grandes está sendo muito difícil equilibrar essa conta, né, que não fecha. O que que eu faço? Eu dou o conteúdo aberto para todo mundo, mas aí como você monetiza? Vendo o meu espaço, né, através de programático, desses anúncios, enfim, que aparecem e pipocam. Então, acho que assim, os grandes veículos é um fenômeno mundial mesmo, eles estão atravessando um momento de crise, mas eu acho que eles ainda têm esse asset, né, muito importante, que é a credibilidade. Eu acho que quanto mais a gente fala de fake news, por exemplo, é a única maneira de você, às vezes, combater, Sim. é você procurar uma fonte confiável. Agora, aqui na Argentina mesmo teve um caso interessante para mencionar, que é o Infobae, que é um veículo que surgiu, foi um jornalista que criou esse site, esse portal. É um portal que nasceu já nativo digital. Hoje é o veículo online mais lido, não só na Argentina, como ele acabou virando regional. Por falar espanhol, né? Você acaba chegando, você tem uma questão mais assim de regionalizar aquele conteúdo, né? Que no caso do português você fica muito limitado ao Brasil. No caso, o espanhol, como é uma língua falada em quase toda a América, Uhum. ele permite que você talvez chegue em outros mercados. Então, o Infobae hoje é um caso de sucesso, porque é um veículo que tem assim uma média de leitura absurda, e não só na Argentina. Ele abriu redações no México, ele tem o Infobae México, tem Infobae Colômbia, em vários países, e eu acho que é um caso assim, um case de sucesso, de como um veículo pode, enfim, já nascer digital
e como consegue monetizar, né, o seu conteúdo. E Infobuy é Info e BY, é isso? Infobuy é bae.com. B, Infobuy, tá, ponto .com. Ah, que legal, ó, vou colocar ele na minha lista aqui para poder acessar mais informações sobre a Argentina, que inclusive, Lu, eu comentei com você que eu sinto falta de ter mais notícias sobre a Argentina, porque as notícias que eu acabo tendo acesso aqui, e olha que eu sou leitor de vários jornais, tudo, são sempre aquelas notícias assim que das grandes agências, né, que rodam o mundo. Normalmente é algum fato, alguma tragédia, alguma coisa assim, normalmente uma notícia não tão positiva. Como é que o argentino recebe as notícias do Brasil? Também dá mais ou menos da mesma forma? Só. é bastante macro. Eu acho que eles ficam muito mais ligados no que acontece no Brasil do que o Brasil ligado no que acontece aqui na Argentina. Primeiro, porque, óbvio, não tem jeito, é um parceiro comercial importantíssimo para eles, é um país vizinho, é um país que tem uma economia monstruosa comparada com a deles, então eles são muito mais sensíveis ao que acontece no Brasil e acompanham muito de perto, ou seja, as notícias, eu escuto rádio, por exemplo, isso é um costume também bem argentino, escutar rádio, né? Como eu trabalho no sistema de home office, para não me sentir tão solitária, eu deixo a rádio de notícia ligada o dia todo, né? É, E quase todos os dias eu escuto notícias do Bolsonaro, o que o Bolsonaro falou, coisas, enfim, como está a situação de coronavírus, por exemplo, no Brasil, e é uma coisa que no Brasil jamais eles acompanham, eles sempre dão dados ou da Europa ou dos Estados Unidos e nunca dos países vizinhos, né? O Brasil tem como essa, não sei, essa questão de que para ele o Brasil se sente meio descolado culturalmente descolado da América Latina, né, da América do Sul. Foi uma coisa que eu senti muito quando eu mudei para cá, Paulão, porque aqui você, pela questão do idioma, você acaba absorvendo coisas, música, moda de vários outros lugares, não só da Argentina, porque aqui se escuta muito reggaeton, sei lá, da Colômbia. Então, assim, tem um intercâmbio cultural muito maior da uhum. Argentina, por exemplo, e outros países que falam espanhol também, né? Então, acho que nesse ponto eu falei, nossa, como que abriu minha cabeça, assim, eu falei, gente, tem, né, você começa a É. conhecer atores do México, enfim, eu acho que culturalmente, por uma questão do idioma, né, eles têm menos barreiras, então eu acho que eles são mais permeáveis aí, estão mais ligados no que acontece nos outros países, Do nos que. mais próximos do que o Brasil. O Brasil ele fica sempre mais ligado no que acontece na Europa, nos Estados Unidos, e não tanto no continente mesmo ao qual ele pertence, né? E que é vizinho, né? Estamos do lado. É realmente curioso isso, mas eu agora vou começar a acessar mais o infobuy.com para ter mais notícias. E eu fiquei curioso para saber sobre as rádios, porque eu também adoro ouvir rádio e rádio de notícias e tal. Quais são as rádios que você escuta aí em Buenos Aires? Qual é a grande rádio de notícias ou as rádios? Conta pra gente, Lu. Conversa de Olha, jornalista, né? Sabe como é que é? A gente quer papo saber de as jornalista, fontes, quer saber como é que exatamente. é. Olha, tem uma rádio de notícias, aqui tem muitas rádios de notícia, realmente o rádio aqui é um meio assim que não perde força de jeito nenhum. De fato, você vê, é interessante ver como várias pessoas que terminam na televisão começaram no rádio, ou seja, a pessoa começa como, não sei, um colunista de economia, e aí o cara ganha o próprio programa, e aí ele termina na televisão. Quer dizer, uma coisa assim, que o rádio é um trampolim, e as pessoas têm realmente costume de escutar rádio. E a rádio aqui, eu falava para o meu marido, que estranho, não tem quase música, ou eles passam uma música a cada 15 minutos. Quando eu ia no Brasil, eu escutava só rádio de música. Para mim, rádio era para ouvir música, não era para ouvir gente falando notícia. Isso que eu sou jornalista, né? Mas não É, era um meio ao qual eu recorria para escutar notícia.
E aqui eu acho a qualidade do radiojornalismo é maravilhoso. Tem o que seria a Globo da rádio aqui, jornalística, é a Rádio Mitre, mas não é a que eu escuto. Eu gosto muito de uma rádio que chama Rádio com Voz, e escuto e gosto de toda a programação, até assim às 4 da tarde. Depois eu dou uma caída, eu já desligo também. Mas eu, Ah, desde de manhã até à tarde, eu estou sempre nos programas da Rádio com Voz. Eu gosto muito. Rádio com Voz. Ó, pessoal, ouvintes, Lucila, na descrição deste podcast eu vou colocar os links das rádios e das agências, né, e que a Lucila está falando aqui, para, né, a gente compartilhar essas informações que eu acho muito legal. Eu vou acompanhar também a programação da Rádio com Voz. É isso? É Rádio assim com Voz, é. Se quiser treinar o ouvido para o espanhol, é um excelente exercício, inclusive. E aí começa o programa assim, Buenos dias, Buenos Aires, é assim que começa? É assim, normalmente eles sempre têm, eles gostam, eu falo muito que argentino não gosta de coisa assim que são, tem o William Bonner que apresenta e a Renata Vasconcelos. Eles gostam de ouvir gente falando. No início meio me parecia meio poluído para o meu ouvido, sabe? Depois eu fui me acostumando com esse formato. Então eles colocam, sei lá, o comentarista esportivo, o jornalista principal que carrega o programa, enfim, aí tem a colunista de espetáculos, mas eles batem muita bola e às vezes tem uma entrevista e qualquer um pode interceder e fazer uma pergunta para o entrevistado. Então é um formato assim muito dinâmico e em que também eles às vezes fazem alguma piada, então não fica aquela coisa assim, né, engessada do vou dar a notícia e tal. É meio um bate-papo, assim, tem alguma outra música, normalmente, mas o foco nunca é a música. Mas, assim, tem momentos de descontração, tem momentos em que é bom vir a mais sério, vamos entrevistar alguém, não sei, falando do plano de vacinação, ou, enfim, um Uhum. secretário de saúde, enfim, é convidado, aí eles falam sobre isso. Mas, assim, acho que é um formato assim, interessante, muito agradável de dar a notícia. De ouvir. Ô, Luí, e agora eu estava esquecendo de falar que realmente tem um porta-voz argentino no Brasil que todo dia fala e que eu acompanho, mas que é evidente não consigo acompanhar todo dia, que é o Ariel Palacios, né? Que vamos, né? Vou ter que reconhecer que sim, ele traz as notícias da Argentina e da América Latina, né? Desse pedaço que justamente que você falou, que o Brasil olha para o Atlântico, olha para a Europa, Estados Unidos, mas não está olhando aqui para os nossos vizinhos tão próximos, né? E tão importantes estrategicamente. Ariel Palacios, claro, né? Não Grande pode Ariel esquecer. Palacios, é verdade, é verdade. Uma vez eu tuitei, eu arrobei ele num tweet falando sobre como era torcer para o Brasil morando aqui, porque realmente esse não é um bom momento para ser um brasileiro morando aqui. Não, né? Não, a narração, Paulão, é terrível. É muito. Eles não conseguem ser imparciais, então Não dá. a narração já fica com sangue nos olhos. Mas depois, Lu, você, no jogo assim do Brasil, você conecta uma rádio brasileira, entendeu? Você conecta, eu Sabe te que mando o aí link. você precisa me avisar, porque eu já tentei várias vezes e pela geolocalização, não sei o que que acontece, que eu não conseguia. Ah, Talvez agora na próxima Copa eu consiga, porque até então não tive sucesso em escutar ah, tentei é, pelo YouTube, inclusive. Não sei se é uma coisa muito controlada aí por questão de direitos, enfim, mas é mas verdade, dependendo do país, realmente isso acontece. Você vai abrir um aplicativo. Eu já tentei abrir um jogo no Premiere lá, um jogo do Corinthians que eu queria assistir, eu estava em Paris. Não, você está numa região que você não pode acessar aquele exatamente, aplicativo, aquele conteúdo naquele lugar. Eu falei, mas o Corinthians é universal, pô. O é Corinthians é o mundo aniversário, inteiro, entendeu? exatamente. Mas acontece isso. Mas a gente vai achar uma solução. Vou achar, porque acho que se acessar direto pelo site é possível que você consiga ouvir. Lu, eu tenho curiosidade de saber como é que foi esse momento da pandemia iniciada em 2020, né, que teve a fase mais aguda do isolamento social. Como é que foi a vivência aí na Argentina, em Buenos Aires, com as suas filhas? Como é que foi a questão com a escola delas, como é que está hoje? O que você podia contar e registrar esse momento tão
único, né, da história da humanidade, com tudo isso que tem acontecido nos últimos 2 anos, exatamente, né? Se a gente olhar hoje, né, 17 de fevereiro de 22, exatamente há 2 anos a coisa começou a agitar de forma mais, assim, importante, né? É verdade. Aqui, assim, no início, eu acho que como todo mundo, estava todo mundo, tinha muita, assim, muitas pessoas incrédulas, né? De que será realmente, que é sério dessa forma, até que realmente o número de contágios começou a subir bastante. E eu achei que rapidamente o governo decretou lockdown. Foi um país que aderiu, assim, muito rapidamente à obrigatoriedade do uso da máscara também. Então, assim, eu achei que eles conseguiram conter, de certa forma, muito bem, sobretudo no início, quando a gente ainda não tinha vacina, né? Ou seja, as meninas passaram assim, o esquema total online, ou seja, não teve assim, a retomada demorou muito tempo, e eu achei que eles se mobilizaram muito rápido. E para compra e distribuição de vacinas também. Obviamente, eles começaram com os grupos de risco, com as pessoas de idade, enfim, de idade mais avançada, até que foi chegando. Mas eu acho que também, Paulão, não dá para comparar com o Brasil, porque a população aqui é bem menor. Então, eu acho que conter esse tipo de crise, com um contingente de pessoas menor, é muito mais fácil, né, do que num país como o Brasil. Mas eu gostei, eu achei que o governo conseguiu, ele entendeu rapidamente que a coisa era grave e acho que tomaram boas medidas, e eu acho que todo o esquema, eles usam um esquema por WhatsApp, tem um atendimento via bot, né, por WhatsApp, para você pedir o horário para ser vacinado, ele te avisa, e quando qualquer pessoa chega a ter Covid, ou suspeita de Covid, por exemplo, por contato próximo, no caso, por exemplo, a Sofia, ela teve uma viagem enfim, de formatura da primária, já estava tudo, né, o turismo já estava autorizado, ela mesma já estava com vacina e tudo, já estava vacinada, e na volta descobriram que um dos professores deu positivo para Covid, e aí o governo entrou em contato com a gente por WhatsApp, através desse bot, perguntando se ela tinha sintomas, fazendo um acompanhamento mesmo, e isso que nós não acionamos nenhuma autoridade. Então, você vê que o próprio governo tem já uma rede, assim, um sistema no qual ele consegue, ao detectar uma pessoa que teve Covid, entrar em contato com a rede de pessoas que tiveram contato com essa pessoa, para ir, sabe, ir lá Uhum. e falar, olha, se está com sintomas, ou enfim, como é que está a vacinação, alguns meses depois já entram em contato automaticamente para dizer que você já pode tomar a próxima dose. Então, achei que, assim, o sistema foi bem feito. Obviamente, tem negacionistas em todos os lugares, infelizmente, embora eu acho que aqui, pelo menos, eu acho que eles estão um pouco mais dentro do armário do que talvez no Brasil. Eh, Conheço pessoas anti-vacina, infelizmente, que ainda existem, né, no mundo, mas eu acho que grande parte das pessoas aqui foi consciente e, eu acho que a porcentagem de pessoas já vacinadas é muito maior que a metade da população. Então, acho que assim, já estamos, né, de fato, na terceira dose, enfim, Ai. espero que continue assim. E, por exemplo, hoje as suas filhas retomaram as aulas normal no ano passado. Como é que foi aí essa retomada das meninas na escola? Olha, elas ficaram 2020 praticamente todo só online. Começamos 2021 também no online, mas aí o que que eles criavam? Aquelas chamadas bolhas, né. Então eles fizeram alguns horários, grupos reduzidos, foram como divididos em grupos menores, no uso de Uhum. carteiras também, né, das carteiras, com distanciamento, e aí foi uma coisa muito gradual deles voltarem. Eles ficaram num esquema híbrido praticamente 2021 até o segundo semestre, até que retomaram
Porque eu entendo, assim, a preocupação de não chegar a cumprir, né, todo até estava ouvindo outro dia um especialista em educação falando que esse déficit vai ter que ser coberto de alguma forma, porque o ensino ele não transcorreu, da mesma forma e realmente algumas crianças, por exemplo, minha filha mais nova teve muita dificuldade no início em incorporar um online. Não por uma questão de idade de atenção, porque ela já tinha, né, uma idade suficiente para sentar, mas por uma questão de timidez, ela não gostava de abrir a câmera, não gostava de falar, então, às vezes, numa aula de idioma é muito difícil você não praticar o exercício oralmente. Então, eu acho que realmente a gente ainda vai levar um tempo para recuperar, né? E todo o currículo ser absorvido, né? Sim, sim, nossa, é uma geração, né, que de crianças, né, eu como pai, você como mãe, que a gente viveu isso tão de perto, né, e assim, é doído, né, ver algumas situações que as crianças tiveram que viver meio que na marra, né, porque não tinha outra alternativa, né, e aprender outras coisas, né, o que de repente não conseguiu aprender em sala de aula, aprendeu na convivência com os pais, com a família, em casa, ajuda a mãe, ajuda o pai, não é isso? Com certeza, as chamadas aqui habilidades blandas. Não, eu acho com certeza que foi ninguém, né, vai sair igual dessa situação, foi muito bom. Mas eu também acho isso, que a questão da aceleração digital que isso gerou, né, o impacto disso nas comunicações, em tudo, eu acho que foi pelo menos um efeito que eu classificaria de positivo. Eu acho que acelerou assim uma série de questões, o próprio modelo de trabalho híbrido, né, ou 100% virtual. Eu acho que foi uma coisa que, se não tivesse sido a pandemia, demoraríamos uma década para chegar nesse ponto, né? É. Lu, agora eu quero ir caminhando para o final, mas eu ainda tenho algumas perguntas e tem uma que é a questão musical, que é o seguinte: há muitos anos, em 87, quando foi a primeira vez para a Argentina, que foi a primeira vez que eu saí do país, o meu amigo Guilhermo Solovey me deu de presente uma fita do Charles Garcia, uma fita cassete do show do Charles Garcia. Me conta, Lu, quais são os grandes nomes da música popular argentina, tirando o Carlos Gardel, o tango, né? E claro, pode incluir ele também, mas assim, do pop argentino, o Charles Garcia, eu sei que é uma figura icônica, né? Ele é separado ainda. Mas o que você podia contar um pouco desse cenário musical assim da Argentina? Quais são as bandas legais? O que a gente pode adicionar no Spotify para curtir e conhecer mais sobre a música argentina, além da tradição do tango e etc. É verdade, que aliás o tango, aqui eles falam que tem sempre uma matéria de gaveta nos veículos, que é o ensaio, a volta do tango, a nova geração do tango, que ninguém nunca vê acontecer, porque a verdade é que as pessoas aqui raramente escutam tango. Eu não conheço ninguém que escute tango, você entra num barzinho e está tocando tango. A verdade é É só para os dos turistas, né? muito É só. turista, é verdade, é muito turista. Tem, assim, essas bandas de tango eletrônico que são muito boas, eu também conheço, gosto, recomendo, mas também não é, assim, Tango não é o eletrônico? mais... Eu nunca tinha ouvido falar, Lu. Tango Ah, eletrônico? sim, tango eletrônico. Barro Fundo, por exemplo, uma banda excelente de tango eletrônico, Ba recomendo. Barro Fundo? Barro Fundo, sim, É, Bajofondo, Barro Fundo, tudo junto. tá. Essa é uma boa banda para escutar, para quem gosta de tango, assim, uma releitura, acho que mais moderna do tango, muito interessante. É liderada pelo Santa Olhalia, é um músico argentino premiadíssimo, ele fez a trilha sonora do filme Breakback Mountain, entre outras participações que ele tem ele mora nos Estados Unidos já há muitos anos, teve bandas no início, mas hoje ele é um produtor musical conhecidíssimo e está por trás aí do Barro Fundo. Outra banda de rock, o rock argentino é muito bom, aí nesse quesito, Brasil, vamos melhorar, Brasil!
Tem uma banda que eu gosto muito que se chama Babassônicos, também recomendo, tem elementos assim de pop, um pouco de eletrônico, e assim, ao vivo eles são super bons, assim, são realmente espetaculares. Depois, que mais? Bom, Soda Stereo, que eu não sei se você conhece, mas é uma banda que começou nos anos 80. O líder da banda faleceu há uns anos, se chamava Gustavo Cerati, e o Paralamas regravou, se não me engano, uma música deles. Eles têm um hit que é de música ligeira, que é uma música que eu também acho que algumas outras bandas brasileiras já fizeram versão, e é o grande sucesso deles. E o Gustavo Cerati mesmo, depois ele deixou a banda e encarou um projeto solo, que eu acho que ele solo também é quase tão bom quanto a banda. Uau! E o Charles Garcia? O Charles Garcia é um monstro sagrado, né? Não dá nem para falar. Eu, infelizmente, nunca peguei um show dele ao vivo. Ele é meio assim, ele é meio Tim Maia, assim. Ele às vezes demorava 2 horas para entrar no palco e às vezes tocava 5 músicas e ia embora emburrado, ou às vezes o cara chegava, tocava 3 horas e era um show espetacular. Todo mundo falava que com ele você nunca sabia com o que ia se encontrar, mas ele, sem dúvida, é um monstro sagrado da música argentina. Gosto muito, é incrível. Não mencionei porque você já tinha falado É, dele. não, é porque eu queria saber assim, que uma coisa é a informação que eu tenho, que eu tive sobre o Charles Garcia e que eu tenho essa fita até hoje, uma fita cassete que eu ouvi várias vezes. Mas queria saber se de fato realmente era e é um grande artista. Assim, eu já vi em documentários e tal, mas é uma coisa ouvindo de uma pessoa que vive aí em Buenos Aires, que é diferente, né? Sim, sim, não, ele é realmente reconhecidamente um dos músicos mais celebrados, assim, do rock argentino. Ele com o Gustavo Cerati, acho que são os dois grandes nomes, e ele continua vivo, obviamente já hoje em dia com muitas sequelas, né, de uso de drogas. Ele foi um cara extremamente louco, tem uma cena dele se jogando do 9º andar de um hotel, caindo na piscina, e ele sobreviveu, ele sobreviveu. Era até cena de uma vinheta da MTV, que essa cena dele caindo dentro Nossa. dessa piscina. Ele foi realmente muito, muito louco. E hoje você nota, né, coitado, hoje ele deve ter, assim, tomar muita medicação, então ele já não é mais a mesma coisa. Mesmo ouvindo em entrevistas, ele fala com bastante dificuldade, já, Uhum. enfim, não, É, já não tipo, é a mesma coisa. o Mick Jagger argentino seria, só que o Mick Jagger ainda tá aí fazendo show aí, dançando, né? E o pé frio do Mick É, Jagger ainda continua frio, né? exatamente. Ele hoje o Charlie está mais pro Ozzy Osbourne, sabe? Assim, já está aquela brasa quase se apagando, mas sem dúvida, um cara assim, um músico genial. Eu gosto bastante de Charlie Garcia também. Ah, que legal. Então eu vou. Porque a gente tem uma playlist aqui do podcast, eu vou incluir essas bandas e músicas que você É, falou, eu vou incluir no playlist que está lá no Spotify. Ô, Lu, e para não ficar, e só para equilibrar a questão de gênero, que eu não ah, mencionei nenhuma mulher, sim, sim. eu queria recomendar a Nath Peluso, que é uma cantora dessa nova geração, uma cantora argentina. Ela, assim, como que eu vou explicar? Ela faz um pouco de reggaeton, que particularmente não é muito do meu gosto, mas ela tem algumas outras canções mais de R&B que são muito boas. E eu acho que ela tem assim um papel importante nessa questão de ser uma figura assim, de uma mulher empoderada, é, aceitando as suas formas, porque ela é assim muito curvilínea e tal, e tem esse atraente, né, que chama atenção, aquela mulher, parece um mulherão, não sei como ela é ao vivo, nunca vi se ela é alta, baixa, enfim, mas que assim, ela projeta uma imagem assim muito forte, é uma figura. Eu acho que o rock argentino é muito injusto com as mulheres, porque você escuta poucas mulheres. Eu até tô lendo um livro sobre as mulheres do rock argentino, e realmente elas estiveram, mas não são tão consagradas, né? Então,
Aí só queria deixar o Ah, registro de uma legal. mulher aí nesse clube do Bolinha. Claro, claro, Nath Peluso. Vou Isso. também buscar e adicionar músicas dela na playlist. Ô Lu, eu queria ir caminhando para o final, também ainda te perguntando sobre Buenos Aires, Argentina. Você dá algumas dicas de turismo aí na cidade, quando a situação estiver um pouco mais tranquila para a gente ir para Buenos Aires. O turismo já está liberado, né? Já retomaram os voos Brasil, Argentina, tudo. Mas, enfim, ainda não está assim, né, 100% para ir. Mas eu queria alguma dica sua de quem vive aí, algum lugar especial que você tem sempre. Ah, vem alguém da família, vem algum amigo, não deixe de ir no restaurante X, enfim. Alguma dica aí de Buenos Aires e também alguns passeios aí pela Argentina, outras regiões. O que que você indica, Lu? Beleza. Olha, eu vou começar um passeio que eu não sei se todo mundo faz, que aqui é meio típica, é um passeio meio típico daqui, é o Tigre. O Tigre, ele é um delta, né? Aqui tem o Rio da Prata e tem um rio que se chama Tigre, é uma cidadezinha, na verdade, que fica assim na parte mais norte, na província, né? Grande Buenos Aires, mas na parte mais norte. É uma cidadezinha, é uma gracinha, Paulo, é um bijuzinho essa cidade, as casinhas são todas lindas, tem restaurantes super gracinhas e tem um mercado de frutas que eles chamam, mas que na verdade vende muito artesanato, assim, móveis, coisas assim, de palha, sabe, essas luminárias, enfim, é um lugar super gostosinho para ir passar o dia, tem vários restaurantinhos, e daí você pode fazer, inclusive, um passeio de barco pelo Delta, lá você chegando, você pergunta, tem uns passeios como se fossem umas lanchas, assim, e eles dão uma volta pelo rio, e acho que é um passeio interessante. Aí depois outra coisa que eu acho legal é o Planetário de Buenos Aires. Eu acho o Planetário de Buenos Aires maravilhoso, ele fica lá em Palermo, acho que é um passeio super bacana, eles inclusive renovaram, trocaram, enfim, o planetário, que é o nome do aparelho, né? Uhum, Então uhum. tá assim, novinho em folha, eu ainda não fui conferir por conta da pandemia e tudo, mas eu acho que é um passeio também super interessante. Eu acho um passeio muito bacana. Restaurantes, vamos lá, restaurantes. Falando de restaurante, na minha opinião, melhor, bom, se vamos falar de comer carne, né, que é meio Hum, impossível não falar hum, disso, eu vou dizer duas, na minha opinião, que são muito recomendáveis, é Dom Julio, que entrou inclusive no ranking de Latin America's 50 Best Restaurants, é a parrilla Dom Julio, e tem uma que se chama La Brigada, que fica em San Telmo. La Brigada, Paulo, eu não estou brincando, o garçom corta a carne com a colher. uau, Ele uau. corta a carne com uma colher. É uma manteiga De a tão carne desse. macio. E o preço? E os preços dos restaurantes, assim? É uma coisa, tá muito over, assim, tá muito fora da realidade, ou são preços, assim, bons, assim, não sei, barato, caro, mas, assim, são acessíveis, ou pelo menos, assim, vale o quanto se paga? Eu acho que vale o quanto pesa. Obviamente, são lugares assim mais caros para ir, né? Que não dá para ir, sei lá, almoçar no meio do expediente. Mas para o brasileiro hoje em dia, eu acho que o câmbio está mais favorável para o brasileiro do que para a gente sair para jantar fora em São Paulo, por exemplo. Pô, mas O câmbio está melhor. São Paulo preço é tudo em euro, né? Os caras cobram em São Paulo tudo em euro, Lu. É verdade, É, estão falando, né? Eu vi aquele tweet que fala: tô vivendo num restaurante de aeroporto, né? Estou é, vivendo numa sala de embarque. porque Estou não, reclamando. a cotação lá não tá mais em dólar, tá já em euro, que é mais caro ainda, Pois é. né? Não, esses lugares que eu mencionei são, sim, Uhum. um pouco mais caros, mas eu acho que aqui em Buenos Aires melhorou muitíssimo, gastronomicamente falando, desde que eu cheguei. Eu acho que, assim, desenvolveu muito mais. É uma cidade muito mais diversa, assim, que você encontra muito mais tipos de restaurantes diferentes do que quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu senti um pouco um choque, assim, porque eu achava São Paulo bem mais diversa, assim, em termos de você queria que, sei lá, comer comida javanesa em São Paulo, você achava um restaurante javanês, sabe? Então,
Aqui já era mais difícil você conseguir um restaurante, por exemplo, de comida indiana. Tinha, mas assim, não tinha tanta variedade. Então, assim, eu acho que Buenos Aires melhorou muito nesse aspecto. Hoje em dia você tem excelentes restaurantes e restaurantes com propostas assim muito diferentes, sabe? De comida fusão, assim. Tem um restaurante que eu recomendo também para quem gosta de frutos do mar, se chama Crisia, fica lá em Palermo. É um restaurante especializado em ostras. O forte deles são ostras, mas eles têm também muitos frutos do mar. Eles têm uma produção própria de ostras, inclusive. É, Enfim, você sai por Palermo também, tem várias, né? Mas Que Palermo é esse um dos é bairros um. mais sofisticados, né, de Buenos Aires, né? É um dos bairros onde tem melhor variedade de serviços, né, de qualidade, né? Assim, é isso mesmo? Falou Ou em. tô Na vida noturna, assim mesmo, é Palermo mesmo, é como você falou, assim, os melhores restaurantes, os melhores barzinhos, assim, para sair à noite e tal. Palermo é realmente incrível, as lojas são muito legais, mas também tem Recoleta, que também é um bairro super, assim, tradicional e sofisticado, tem restaurantes lá também muito bons. Tem um restaurante italiano que fica na Recoleta, que chama Piegari, também muito recomendável ali. E na Ricoleta que tem aquela feirinha aos domingos, né? Não é na Ricoleta? Isso, a Praça França, é isso mesmo. Olha como ele sabe. É, Sim, ué, sim, sim. seria ótima. E Palermo, mas se eu chegar e falar, não, eu quero ir a Palermo, né? Pagermo, como é que fala, Lu? Como é que... Palermo mesmo, Ah, é Palermo, Palermo. Então, Palermo não, mesmo. não, não vem Não brasileiro tem querer erro. dar, inventar um aí de. É porque, ó, eu tenho uma história dessa minha primeira ida para a Argentina, que um amigo meu brasileiro chegou pro garçom e falou assim: olha só o espanhol dele com 10 anos de idade. Ele falou assim: Moço, por favor, um copo de água. Era tudo dele, era com ue. Tudo. A viagem inteira, todas as palavras. E ele se fez entendido. Mostrou-se um baço d'água, certo? É um baço. Certo, muito bem, um vaso de água, isso mesmo. Que E aí, são desses falsos cognatos que a gente tem mais engraçado, porque vaso para a gente para eles é maceta, o vaso para a gente é copo, a copa para eles é a taça, e a taça para eles é xícara. Então, nossa, assim, já confundi aquilo, já tá confundi. os receptáculos a gente tem tudo trocado, Então, viu? pera, se eu for pedir uma taça de vinho, eu tenho que pedir o quê, então? Uma copa de vinho. Uma copa de vinho. Quando fala copa, eu já estou pensando naquela copa italiana, assim, sabe? Aquele presunto. Eu já penso na. Então, tá vendo? Exato, é copa, exatamente. Ah. Ô, Lu, que delícia. Eu gostaria de ficar mais horas e horas conversando com você aqui sobre a sua vivência aí na Argentina, que é um país que eu tenho um carinho muito grande. Espero voltar em breve e te visitar. Quem sabe a gente se encontra aí numa visita. E para fechar, eu queria saber como é que é a sua frequência de vir ao Brasil, se ainda tem uma relação. Bom, tem a família aqui. Como é que é a sua relação com o Brasil, Lu? Eu acompanho muito, nunca, sempre vivi meio que no mundo paralelo, mesmo morando aqui. Eu sempre contratei, tem um canal da Globo Internacional, então sempre quis consumir conteúdo daí, porque naquela época não tinha YouTube, não tinha nada disso. Eu sempre sentia muita falta da televisão, era uma coisa assim, para mim importante, assim, via notícia, Jornal Nacional, assistia. Uhum. eh, então, nunca me desliguei assim do Brasil, culturalmente falando, eu sigo, procuro me manter também antenada com o que acontece aí, porque você vê como são as coisas, né? Hoje eu trabalho para uma agência, mas para o escritório do Brasil, então, sabe, eu preciso estar ligada, sabendo o que está acontecendo, mesmo que eu não assista o BBB, eu preciso saber quem são as pessoas, os nomes, Sim, enfim, sim, sim. porque você precisa estar ligado nos trending topics do que está acontecendo, né? Mas isso sempre fiz naturalmente e informalmente, embora eu também procurasse ter a mesma relação com aqui, porque eu não podia estar alheia ao que acontece aqui, né? E assim, com relação a idas, eu vou pelo menos 2 vezes por ano ao Brasil, graças a Deus, assim, nunca passou um ano assim
sem ir a São Paulo, porque às vezes São Paulo é um destino difícil, porque não tem promoção, não tem alta temporada nem baixa temporada, é um É. destino de negócios, então as passagens sempre têm um valor assim fixo, não é que tem uma época assim que eu tenha desconto para ir para São Paulo, né? Uhum. Mas eu consigo manter essa frequência, assim, e da minha família também, salvo agora com a pandemia, né, normalmente uma vez por ano, alguém vem me visitar, algum irmão ou meus pais, então a gente consegue se ver, assim, diríamos umas 2, 3 vezes por ano, pelo menos. Ai, que legal. E as meninas, a Sofia e a Maia, elas falam um pouquinho de português? Como é que é essa questão da língua aí na sua casa, com as meninas? Olha, eu sempre fiz questão de falar em português com as meninas, né, porque até me diziam: Se você falar sempre no mesmo idioma, o seu filho vai entender que ele só pode se comunicar com você naquele idioma". Mas eu nunca fui, assim, muito, rígida. Eu conheci brasileiras que tiveram filho aqui, que se o filho não pedisse um copo d'água em português, não dava um copo d'água. Eu não fazia isso com as meninas, porque eu ficava com pena. Então acho que elas também percebiam: "Ah, essa aqui entende espanhol, então para que que eu vou me esforçar". Mas era uma coisa engraçada, porque já no avião a Sofia começava a me chamar de mãe. Assim, a gente já sobrevoando o Brasil, ela já mudava a chavinha para o português, e ela fala: "A Maia já é um pouco mais tímida, acho que ela é mais preguiçosa", e já me pegou também menos exigente, né. Mas aqui em casa, hoje em dia, Paulão, a gente fala uma mistura que vou te dizer. Agora, o meu marido me dizia: você é esperta, porque na hora de dar bronca, você dá bronca em espanhol. Acontece que tem o marketing pessoal, né". E outra coisa que eu vou te dizer, o espanhol na hora de você, assim, descarregar, falar É. aquele palavrão, o espanhol é muito mais satisfatório que o português, viu. Olha só que legal. Ei. Ô Lu, muito legal ouvir as suas histórias. Fiquei muito feliz. Eu quero agradecer a você muito pelo carinho, pela confiança e por dedicar um tempo para conversar comigo e para compartilhar as histórias aqui comigo, com os ouvintes. Mas para fechar aqui a nossa conversa, Lu, também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa conversa, a toda a família Bastos, que está em São Paulo, a família toda, ao seu marido, as meninas que vão ouvir até o final, né? Tem que ouvir, hein? Sofia, Maia, Emanuel, tem que ouvir até o final a entrevista. E muito obrigado a todos os ouvintes que acompanharam até aqui. Lu, para fechar, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem ou um pensamento, não sei, uma reflexão para os nossos ouvintes. Olha, Paulo, antes de mais nada, eu também queria agradecer os seus ouvintes, porque você aqui tem trazido pessoas maravilhosas, algumas delas eu conheço, então também já ouvi. Muito obrigada por me incluir nesse grupo de pessoas especiais, aí para mim foi um prazer. Eh, Olha, eu queria dizer o seguinte, não sei, falando um pouco da minha decisão de vir, enfim, da minha experiência vivendo aqui, não foi um bom momento que eu escolhi, né, o país em si não estava muito bem, mas eu sentia que eu precisava fazer aquilo, porque senão né, eu ficaria o resto da minha vida pensando o que teria sido se eu não tivesse, tentado, né. Então acho que assim, é um pouco do que se eu puder falar para alguém que está, assim, pensando em tomar uma decisão e às vezes racionalmente não fecha muito bem, não, né, mas você sente que aquilo vai em frente, porque você vê, as portas vão se abrindo e eu cheguei aqui num momento que a economia estava péssima, nunca me faltou trabalho, eu consegui voltar para minha área, que era uma coisa até para mim em algum momento um pouco difícil de acontecer, eu achava que não seria possível voltar a trabalhar, na minha área em outro país, e mesmo assim eu consegui. Então acho que é isso, a gente tem que correr atrás do que a gente quer, dos nossos sonhos, né. Uma Ah, coisa meio lugar comum, mas é um pouco do que eu posso falar. e falar e compartilhar comigo e com tantos ouvintes que aprenderam muito com você, Lu, eu tenho certeza, viu? Lu, um beijão para você e até a próxima. Um beijo, Lu! Adiós! Tchau.